Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje a gente saiu dos estúdios da TV Câmara, deixamos o Arquivo Municipal e viemos conhecer essa exposição aqui na Rua Antônio de Godoy, num prédio que pertence ao nosso amigo Zé Villanova, ele que pôs aqui, deve ter mais de 1000 fotos, talvez, daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente. Vou passar aqui para o Fernando fazer uma introdução da beleza que está isso aqui, que bacana ver isso aqui no centro da cidade, né, Fernando? É uma beleza mesmo, principalmente nós estamos em frente da casa da Dona Virina Diniz, tem a foto aqui, porque tinha um sobradaço lindo que tinha aqui, mais um que foi derrubado na cidade, né? E aqui em frente, ó, Peter Pan, né? Histórico Peter Pan, que a gente redescobriu depois as imagens naquelas latas do JC Filmes, uma maravilha, né? O pessoal aqui dentro era, né, de um boliche, também está na mesma lata. Mas isso aqui é uma coisa impressionante de Rio Preto, porque isso aqui, na verdade, revitalizou o mercado municipal. Por quê? O mercado municipal vivia um ostracismo de décadas, ninguém olhava, não existia mais lâmpadas, tudo apagado, estava terrível. E, através de Zé Villanova, ali na pastelaria do Tadal, a gente começou tudo ali e começamos a colocar nas paredes e, primeiramente, colar fotos. Depois o Tadal comprou um expositor e começamos a fazer, o Vila começou a trazer fotos, eu comecei a trazer, bom, virou uma febre, nós chegamos a fazer mais de 10 anos de exposições, né, Vila? Mais de 10 anos. Isso aqui é um resumo um pouco disso, que são fotos que foram de várias exposições e também fotos da família do Vila, que se confunde com a história da cidade. O avô dele construiu tudo isso aqui. Jesus Villanova construiu esse quarteirão inteiro, do lado de lá, onde tinha as casinhas que desciam na rua Jorge Piriçá, quem lembra, né? Belas casinhas. Então, as fotos também do Vila, da família do Vila, se confundem com a própria história da nossa cidade. Legal. Bom, vamos ouvir o Vila aqui. Zé Villanova está aqui comigo, autor dessa exposição. Zé, conta pra gente como que surgiu a ideia de usar um prédio que é teu, que está para alugar, abrir as portas e apresentar essas fotos à população, à comunidade riopretense. Na verdade, eu estava de plantão para alugar o prédio e estava ocioso. E resolvi tirar essas fotos do baú. O Fernando já disse o bem e começou a ideia no mercado da pastelaria do Tadal. Tem fotos aqui que foram expostas lá. Hoje eu tirei tudo da gaveta, então eu montei isso aqui em 4 semanas para vibração dos amigos, dos familiares e das pessoas que eu adoro. E fala um pouquinho, quem são as pessoas que ilustram essa exposição, o que elas significam para Rio Preto? Significa para Rio Preto muito, porque tem pessoas aqui do setor de medicina, da engenharia, de prefeitos, e o que é importante são pessoas que eu convivi e são amigos, me adoram e isso é falsa modéstia, né? Bacana, Vila, parabéns aí. E muitos ou a maioria, ou todos dos que estão nessa foto, alguns estão aqui com a gente, né, Fernando? E já que a gente está falando de personalidade, nós vamos ver um vídeo agora do jornalista Mário Soler, secretário de Comunicação, entrevistando o Zé Hamilton Ribeiro, um dos jornalistas mais premiados, consagrados do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho do Soler e também do Zé Hamilton. Soler é um grande amigo, né? Empresário de Rio Pretense, eu sou americano, ele é Rio Pretense roxo. Essa brincadeira a gente fala, até, olha, eu não quero mal do Rio Preto, não, eu sempre escrevo sobre o Rio Preto. É que essa rivalidade sadia, né? Eu e o Villanova somos americanos roxos. A gente não torce contra o Rio Preto, né? Mas a gente brinca na rivalidade. Mas dizer, o Soler hoje, secretário de Comunicação Social,
é um amigo de décadas e um jornalista brilhante. Hoje nós estamos redescobrindo a história de Rio Preto através das digitalizações dos jornais que estão no portal da Prefeitura. Isso eu acho que é uma das maiores obras que foram feitas nas últimas décadas em Rio Preto. E a gente vê ali quem eram as pessoas que escreviam. Soler nas décadas de 70, José Luiz Rey, essas pessoas importantíssimas. E uma entrevista com alguém, nada menos, que veio ensinar jornalismo em Rio Preto. Teve duas pessoas que vieram ensinar jornalismo em Rio Preto. Quando os primeiros jornais começaram na cidade, era uma coisa muito mambembe e tudo. No começo das décadas de 50, que tinha a grande notícia, claro, a notícia, e o Diário da Região, quando estava começando, veio trazer para ser o editor do jornal um craque, que chamava-se Antenor Pousa Godinho, que veio ensinar jornalismo para todo mundo, até aqui numa foto lá. Antenor Pousa Godinho veio ensinar jornalismo para todo mundo. E depois, na década de 70, o jornal Dia e Noite, que foi histórico, um jornal revolucionário na cidade, e trouxe para ser o editor-chefe, ninguém menos que José Milton Ribeiro, que é aquele do Globo Rural, que todo mundo conhece, aquele que perdeu a perna no Vietnã, um dos maiores repórteres da história do Brasil, e foi nosso aqui. E, inclusive, eu quero fazer um desafio para as pessoas em casa, os fotógrafos principalmente. Tem uma foto histórica que está perdida, ela não está aqui, em Rio Preto, mas nunca mais viu. Foi publicada acho que uma vez, não lembro se foi publicado no Diário da Região, uma foto do time dos jornalistas, puseram a camisa do Zé Milton Ribeiro de goleiro, mas não mostraram, né? Ele sem uma perna. Só para tirar a foto. Eu queria ver essa foto, a gente queria estampar essa foto aí nos nossos arquivos, que é sensacional, né? Ter o Zé Milton Ribeiro sem uma perna. Eu acho que é uma entrevista gostosa e relembrar fatos do jornalismo de Rio Preto, do Brasil e do mundo. Legal, Fernando. Então nós vamos conferir essa entrevista que foi extraída dos arquivos da TV Câmara. Ela é de 2003 ou 2002, não está identificado lá. E na sequência a gente volta batendo um papo com todos os amigos que estão aqui prestigiando a exposição do Zé Villanova. Vamos lá. Olá, está começando o programa Em Pauta. Hoje você vai conferir entrevista de José Milton, um dos maiores jornalistas brasileiros, ganhador de 6 prêmios ESSO, e que, entre tantos assuntos, falou sobre a cobertura de guerra e tudo sobre o jornalismo. Este ano, José Milton Ribeiro completa 50 anos de profissão e é um grande exemplo para os jornalistas. A entrevista foi concedida aos jornalistas Mário Soler, Rodrigo Maciel e Paula Moraes e faz parte do arquivo da TV Câmara. Vamos conferir. Bom, para começar, vamos falar sobre a profissão de jornalista. José Milton, como o senhor vê o jornalismo nos dias de hoje? Olha, no Brasil nunca teve um bom jornalismo, mas vem melhorando aos poucos. Então, no momento ainda está ruim, mas está melhorando. Se vinha a ser um jornalismo de primeiro mundo. O que tem de errado, Zé? Bom, o jornalismo é um produto muito caro, sabe? Então você vê, por exemplo, pega a guerra do Iraque, o acontecimento mais importante dos últimos tempos, né? Vamos supor assim, dos últimos tempos, vamos dizer assim. Quantos jornais mandaram correspondente para a guerra do Iraque brasileiros? Acho que é apenas a Folha, né? A Folha. Quantas televisões? Nenhuma. Quantas revistas? Nenhuma. Então, um acontecimento mais importante nesse período aqui, dos últimos 3, 4 anos, a imprensa brasileira ficou passiva dependendo das agências internacionais de notícias. Quer dizer, não é que as agências internacionais de notícias sejam ruins ou boas, é que mostra que você está comendo com a mão alheia. Uma informação com filtro, né? É uma informação filtrada. Quer dizer, um grande jornal americano manda na guerra, manda gente sua na guerra. Um grande jornal europeu manda gente sua para examinar a guerra. O Brasil não mandou, ficou bebendo. E além disso, Zé, a gente nota que há um certo denuncismo na imprensa. Nós vivemos uma fase em que as grandes revistas de informação viviam apenas de transcrever fita de escuta ilegal, escuta clandestina, né? Gostaria de saber como é que você encarou essa fase, que ainda passou, evidentemente. Como você vê isso? Pois é, como os jornais não têm jornalistas investigativos,
E não é por falta de jornalista, porque o jornalismo investigativo custa caro. Precisa ter um bom repórter, ou melhor, uma equipe de investigação, nunca é um cara sozinho, uma equipe de investigação, precisa ter tempo, precisa ter passagem de avião, tem que ter viagem, tem que ter produção, enfim. E os jornais não, os jornais não investem no jornalismo investigativo. Então, para superar essa crítica, essa falta, então eles se embeberam das CPIs, das comissões parlamentares. Então o Congresso Nacional produz aqueles escândalos e a imprensa vai atrás como se estivesse fazendo grandes descobertas jornalísticas. Mas está só copiando testemunhas de CPI ou testemunhas de inquéritos que estão andando na justiça ou na polícia. A investigação jornalística mesmo praticamente não tem. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre telejornalismo. Muitos programas no formato de telejornalismo têm realmente conteúdo, informação, só que outros programas são travestidos de telejornalísticos. O jornalismo, na sua opinião, virou show? A televisão brasileira, ela é mais importante do que o Exército. Ela é mais importante que o Ministério da Educação, na medida que ela influencia mais a cabeça das crianças, do povo, do que o Ministério da Educação. É mais importante. Então, é uma questão a ser examinada politicamente, historicamente, sociologicamente, de tal maneira que você dê parâmetros para a televisão sem que isso seja censura e sem deturpar. Esse é o grande desafio. E voltando um pouco à pergunta sobre o show, né? Jornalismo, o jornalismo de TV que está mais voltado para o show. Em televisão, a gente que já trabalhou no veículo sabe que há eu até cunhei uma frase, eu acho que em televisão até a espontaneidade é ensaiada, né? Então, acho que a pergunta dele vem mais ou menos de encontro a isso. Hoje a gente vê muito teatrinho no telejornalismo. Os apresentadores conversando, o repórter ensaiando a cabeça para entrar ao vivo com o apresentador. Como é que você encara isso? Você acha que isso interfere um pouco na rotina da notícia ou isso é normal, é característica do veículo? Eu acho que o telejornalismo carrega esse ônus dele ser escravo da imagem, né? O telejornalismo é imagem, precisa ter imagem. Se não tiver imagem, se ficar falação só, nossa, fica muito monótono, né? Fica medíocre. Então o telejornalismo depende de imagem. Então aí vai do critério jornalístico, do critério de edição, para você fazer um contraponto da imagem com o conteúdo, da forma com o conteúdo, você conseguir esse equilíbrio de conteúdo e forma. Eu não tenho muita ilusão em relação à profundidade de análise da televisão. Eu até sempre digo lá na Globo, assim em conversa com amigos, que a profundidade do telejornalismo é a profundidade de um bidê. É a profundidade de um bidê. Um amigo meu falou, não, Zé, está muito profundo o bidê. Eu acho que é mais um pires. Um pires com meia água, onde uma formiguinha possa caminhar só molhando nas canelas. Então a profundidade do jornalismo na TV não é grande, não pode ter ilusão. Porque você tem que compor, ao mesmo tempo que você compõe uma reportagem, você tem que compor também, você tem que fazer concessão à parte do show, à parte do entretenimento. Enfim, você tem que ter um produto no ar que o telespectador veja, senão ele muda. Se for muito, muito conteúdo, muito programático, muito ideológico, e não tiver imagem, não tiver diversão, não tiver show, o telespectador muda de canal. E o primeiro compromisso que você tem é o compromisso com o telespectador. Você quer que ele te ouça, que ele te veja, senão não adianta nada você trabalhar. É um desafio, enfim, a forma e conteúdo em televisão é um desafio permanente. José Hamilton, há anos se discute no Brasil a obrigatoriedade ou não do diploma para jornalista. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Há anos se discute no Brasil, porque o Brasil não tem o que fazer, fica discutindo bobagem. Isso é uma bobagem.
Porque o diploma de jornalismo é uma conquista dos trabalhadores jornalistas brasileiros de 80 anos. Uma conquista, foi uma luta que vem sendo feita há mais de 80 anos. Isso não está mais em discussão. É que de repente pinta no negócio. Uma juíza substituta, incompetente, seguramente uma má juíza, porque a sentença dela já foi reformada por tribunal. Uma juíza substituta que pega um processo no meio do caminho e se mete a dar uma sentença num assunto de tal importância, dá uma sentença medíocre e leviana, suspendendo a obrigatoriedade de diploma. Mas é um absurdo que essa juíza fez, tanto que ela foi reformada, essa sentença não vale mais. E não se discute mais. Quem que discute no Brasil se precisa de diploma para médico? Ninguém discute. Para advogado? Ninguém discute. E advogado, você sabe que qualquer funcionário de cartório com 5 anos de prática, sabe mais de fórum e de processo do que qualquer advogado. Então, se não precisasse de diploma, ele seria um bom advogado sem diploma. Mas a ordem dos advogados não deixa. Põe na cadeia se ele se meter a ser advogado. Embora saiba tudo de processo, de fórum e tudo. Mas não pode ser advogado, precisa ser diploma. E quem que discute no Brasil se precisa de ter diploma para advogado? Ninguém discute porque é um assunto sediço. Então discutir diploma de jornalismo é discutir farofa no angu, sabe? Se tem mais farinha ou menos. Aí isso não tem mais sentido. Há uma lei no Congresso, né, em fase final de tramitação, que obriga um determinado número de horas para programação regional. Deve abrir um bom espaço para o trabalho nas TVs regionais. Agora, o que as TVs estão fazendo, como a Globo principalmente, está investindo em afiliadas e estão formando pequenas redes localizadas no interior para tentar influir mais regionalmente. Estão fazendo um telejornal mais comunitário, principalmente aqui no interior, que lá você vê o SPTV, né? Então, eu acho que a pergunta dele vai nessa linha, né? Se você acha que a regionalização da TV é um fenômeno irreversível e se ela pode abrir, de repente, mais campo de trabalho para a gente. Eu acho assim, de bom senso, né? Que as TVs do interior, as TVs regionais, tivessem uma parte cativa na grade para produzir os seus próprios programas, né, para ter seu próprio jornalismo, seus próprios profissionais na área de jornalismo, também em outras áreas, na área de show, área de música. Imagine quantos bons músicos tem em Rio Preto que não tem espaço na TV, porque aquela grade é toda feita no Rio, né? Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí então essa entrevista bacana do Mário Soler com o Zé Hamilton Ribeiro, dos arquivos da TV Câmara. E dando sequência aqui ao programa, estão do meu lado, né, os fotógrafos Mohamed Carfan e também o Zé Nogueira. E eu quero perguntar para eles qual a importância de um espaço desse, prestigiando a fotografia, vocês dois, fotógrafos históricos, consagrados na profissão. Vou começar aqui pelo Carfan. Carfan. Bom dia. É um prazer ver uma exposição dessa. Isso traz a história que nós temos de Rio Preto, as pessoas que fizeram e ajudaram Rio Preto. É um trabalho digno dos maiores elogios. Maravilhosa essa exposição. Ô Zé Nogueira, você acha que Rio Preto dá valor aos fotógrafos, à fotografia? O que representa para você uma exposição como essa, valorizando a fotografia? Bom dia. Olha, você preservar a memória da história de uma cidade é extremamente importante. E ter um espaço desse aberto na cidade é extremamente importante. A gente vê fotos aqui que realmente conta uma boa parte da história da cidade e das pessoas que aqui viveram e que são importantes para a história dessa cidade, né? Bacana. E o Zé, para quem não sabe, o Fernando está aqui, vai falar um pouquinho melhor, o Zé é quem está fazendo o processo de digitalização dos milhares de negativos que o Fernando recebeu da família do Jaime Colagiovanni, né? E a gente até falou quantos já digitalizamos? 11 mil já. Não chegamos nem a metade da metade. 1/10 do que tem do Jaime. Incrível, né? Que agora
Mudou até o perfil do meu livro. Eu vou fazer um livro, eu acho que para registrar isso aí, justamente com as fotos do Jaime, que merece. Ele ser o coautor praticamente do livro. Dividir essa história, não só com os meus textos, mas com as fotos do Jaime, que é sensacional. E o Zé Nogueira tem feito as digitalizações, e eu tenho que dar uma bronca no ar aqui, as pessoas em casa guardar. Por exemplo, o Turco, meu querido amigo Carfan, jogou fora os negativos dele. Jogou fora os slides negativos. Eu quero morrer com isso. Porque esses negativos hoje estão fazendo falta para a gente. Não é, Carfan? Infelizmente. Então, quem tem negativo em casa, a gente tinha até que expor. Às vezes as crianças chegam em casa e não sabem o que é, acham que é uma porcaria, joga fora. Isso pode ser um pedacinho de uma história que a gente vai fazer falta lá na frente. Tá? Então, quem estiver em casa, nós vamos expor no próximo programa, né, como é que é essa coisa do negativo, para as pessoas saberem, lata de filme, como é que é filminho, isso é importante, porque estão jogando história fora. E é o apelo que a gente sempre faz aqui, que às vezes as pessoas têm em casa e falam, não serve para mais nada, ou não tem como digitalizar, não tem como revelar. Tudo tem como recuperar, não tem nada que seja irrecuperável. Por exemplo, nós pegamos uma caixa de negativos que eu ganhei do Fotogaleria, quando fechou o Fotogaleria, o Osmar Manhano me chamou lá, estavam molhados. Aí eu peguei imediatamente, levei para o Zé Nogueira, infelizmente 50% se perdeu, mas 50% é uma maravilha. Tem Pelé lá jogando, tem fotos sensacionais, tem como era na esquina, tem exatamente 30 e poucas fotos da derrubada dos velhos prédios da Rua Bernardino e subindo o prédio do Bradesco. Ninguém fotografou isso porque eles estavam ali no Fotogaleria fazendo, que foi o Fotogaleria, quem começou foi Carfan, que montou, 1968, né? Exatamente. É ele que foi o fundador do histórico Fotogaleria e que no nosso museu tem todos os ampliadores, foram doados para o nosso museu, está lá para todo mundo ver. Quem quiser, vai lá ver o nosso Miss Fernando Marques, né? Não é mais o Miss Não é mais, Preto em Foco, tantos né? anos, ainda bem. Legal, gente. Quero agradecer ao Carfan, ao Zé Nogueira. Daqui a pouquinho a gente vai bater mais um papo aí com o pessoal, os amigos que estão aqui. E lembrando também que você que tem os negativos em casa, pode procurar o Fernando e doa para ele, certamente vai estar em boas mãos e ele vai fazer o trabalho de recuperação. E como a gente está falando um pouquinho de imprensa, de imagens, nós temos um vídeo curtinho aí dos bastidores. É um vídeo que normalmente quem trabalha em TV sempre faz, põe o câmera apresentando o jornal, o jornalista filmando e só ali de brincadeira, de zoeira. E a gente tem um videozinho desse que a gente recuperou da extinta TV Progresso, né? Progresso ou ainda anterior, da TV Globo, Noroeste Paulista, do pessoal brincando ali nos bastidores. A gente vai conferir esse vídeo aí. Quer falar alguma coisa dele? É bem bacana o vídeo, né? É muito bom, porque essas pessoas, né, começaram, era um hiato, existia um hiato na cidade, nossa, que foi uma cidade mais privilegiada do interior do Brasil, que nós tivemos 3 cinejornais, Cometa Filmes, JC Filmes, depois Dia e Noite na tela. E justamente a hora que para isso aí, o que aconteceu? Um hiato só veio na década de 90, parou em 77 mais ou menos, só no meio da década de 90, quando chega a primeira afiliada da Rede Globo, né, que era a Rede Globo Noroeste Paulista, com essas pessoas registrando o modus operandi da cidade diariamente. Aí a gente volta, antes de mostrar o vídeo, dizer quem é que foi responsável então pelos registros da cidade? Os fotógrafos. Os fotógrafos, então, partiram para de 77 até na década de 90, foram eles que registraram todos os movimentos, as mudanças arquitetônicas, as visitas na cidade, justamente os fotógrafos que também tinham feito de 1905 até quando começou a televisão, não, o cinema, aqui os cinejornais. São os maiores, como é que a gente fala, testemunha oculares da história, né? Bacana, Fernando. A gente vai conferir então esse vídeo aí, bastidores da TV Noroeste Paulista, e é legal que você vê também ali como era feito televisão nos anos 90, é muito diferente do que a gente vê hoje, eram tudo fita, nada de cartão, então é bem bacana. Vamos conferir esse, na sequência a gente volta com mais uma rodada de bate-papo. Olá, amigos. Foram quase 6 anos de muito trabalho e brigas
mas acima de tudo, muita garra e profissionalismo. O telespectador não faz a menor ideia do que se passa por trás desse aparelho incrível de fazer ilusões que é a câmera de TV. Às vezes escapa, ao vivo, no ar, alguma coisa. Como esta mosca no nariz do nosso impassível apresentador. Tênis, o alemão Boris Becker espanta a zebra e vence o torneio de Paris. Isso que se estivesse acontecendo, o município teria, né? Então eu te dou um tiro. Em Penápolis também tem teatro hoje e amanhã. O grupo experimental Nossa! De novo? Aqui, 500 dos... De novo. Por enquanto, não. A Bacitros passou a ser e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Aristóteles Gomes. Aristóteles Gomes, dono do circo, do parque. 0. E daqui a pouco nós voltamos com mais imagens para você, depois dos comerciais. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. A super parada do Globo de Ouro em discos e fitas, som livre. Na rede Aramóvel, do conforto e da economia, o combustível não acaba. Guarda-roupa Granada, 6 portas, por apenas 4 de 39. Aqui, você fica feliz. Atendendo um pedido especial do ministro do Trabalho, Rogério Magri, lançamos o projeto Participa Cão, que foi um sucesso. Afinal, como diz o ministro, cão também é humano. Quando a senhora chega aqui, essa gritaria toda? Essa gritaria toda. Só a senhora? Só eu. Quando eu chego. É aquele barulho. Eles me percebem quando eu chego, desço do carro. Espera aí, o cachorro que laçou aqui. Olha só. Sai daí, tio. Tá meio difícil, hein? O senhor tem medo da cólera? Como diz? O senhor tem medo da cólera? Você tem medo da cólera? Você. Eu não tenho medo da cólera. Quem está enterrado lá, no seu lugar? Eu sei lá. Deus é quem sabe que eu sei lá quem que é. Eu? O sementinha é sem mentira. Botou o paletó troco do que... O senhor sabe me informar quem é o Buda? Ele viveu de 1000 anos antes de Jesus Cristo, né? Por a terra da Índia, né? Chegou até o Oriente Médio, por aí. Até existe Budapeste, parece na Hungria, né? Parece. Não sei se estou certo, né? Acabou o baile, né? Vinha vindo embora. Eles pegou, um pisou no meu pé, o outro pegou e cheirou minha mão, pensando que era maconha que eu tava fumando. Um pegou e deu um tapa na minha cara. Cala a boca, moleque! Você não tá com medo dessa enchente toda aqui, não? Tá inundando tudo aqui, ó. Você não viu nem começar a chover? Não. Não? Não viu aí mesmo? Não, tá... E a água tá subindo, você não vai sair daí, não? Vou sair, pô. Fora senão a água vem, né? É? Obrigado. A senhora tá sabendo que vai ter um plebiscito domingo aqui na cidade? Sim, filha. A senhora vai votar? Sim. A senhora quer a emancipação do distrito? Sim. A senhora acha que a vida vai melhorar com isso? Parece que sim, né, filha? É? Parece que sim. A senhora acha que todo mundo deve votar? Eu acho que sim, né? É? Eu acho que sim. Como a senhora chama? Sim, filha. Sim. Por favor, quanto que o senhor consegue tirar por mês vendendo sorvete? Ah, tudo bem. Tá legal. Você fez alguma promessa esse ano aí para Bom Jesus dos Castores? Tudo bem, tá, obrigada. Voltamos depois dos comerciais. Neste sábado, dia 10, venha vibrar com Christian Ralph na grande noite junina no Açaí. Você já sabe, o Açaí é o clube das grandes promoções. Apesar das reclamações, tudo que o supermercado compra do distribuidor
Quando um operário da comunicação apanha no serviço, não é porque está tendo dificuldade em terminar, como se usa dizer em outras profissões. O maior exemplo está nesta aventura de um coleguinha. Um certo dia, numa academia de judô. Veja só que imagens surpreendentes. Fátima, agora independente de campeonato, o judô também serve como defesa pessoal. Suponhamos que o microfone fosse uma faca. Nada, vai bater a cabeça. Eu não sei porquê, mas eu faço melhor se eu fico de perna aberta, sabia? Pra quê? Que daí parece que eu mexo mais, sei lá. Fico mais tranquilo. Tudo bem, ó. Só que o senhor fala, não sai muito do lugar, senão ele não acha o senhor aí na câmera. Você fica aqui, viu? Pra contar. Como é que foi essa chuva? Foi a pior dos últimos anos? Foi. Há 12 anos que eu moro aqui, eu nunca vi uma chuva dessa igual. Como é que foi? A água tapou tudo? Tapou tudo, vazava aqui, ó. Eu quando eu entrei de lá, né, não podia entrar aqui. Regacei a casa, não podia. Vira pra mim, pra cá agora. Aqui. Agora vai valer. Vamos lá, hein? Atenção. Ó, de novo. Senhor Armando, olha o sol. Vamos lá? Vem cá. Senhor Armando, como é que foi essa chuva? Foi a pior que o senhor já viu? Foi a pior que eu vi aqui. Faz tempo que o senhor mora aqui? Moro há 12 anos aqui. 12 a 13 anos. Nunca vi uma chuva igual. Como é que foi a água? Vem cá, minha filha. Nós fizemos safeiro aqui. Olha, um dia quase que atravessava, não atravessou não. Deixou o gado pra lá, porque não passasse aqui. Aqui dava aqui no peito. A água chegava até aí, no senhor? Aqui, ó. Eu achei que ia estourar tudo. A água caía aí em cima, ó. Né? Eu falei, vai estourar. Foi pra casa, escutei o barulho e caiu. Enroscou, quebrou. Esse que eu te digo. A água encobriu tudo aqui, encobriu tudo. Aqui tava tudo coberto de água. Mas isso aqui encheu tudo, ó. Você tá vendo essa rua aí? Olha que você não via nada. Não dá pra ver nada, só água? Você não viu só água. Isso aqui virou um mar, então? Virou. Inteiro lá em cima. Aqui dava aqui no peito. Se na sua TV você pode ver tudo que há de novo, ligue a tela já, você vai gostar, ligue a Rede Globo. 5 anos no ar, cobrindo esse chão, Noroeste Paulista, nossa região. Grandes lagos e campos, rodeio é paixão. Seus fatos e encantos nessa terra fértil será plantação. Nossa gente brilhando na tela, a notícia chegando a você, seu produto fazendo sucesso, aliado ao progresso da nossa TV. Noroeste Paulista TV Simpatia, 5 anos de parceria, Globo e você, tudo a ver. Boa noite, Ipiriri Pororó. Legal, gente, estamos de volta, conferimos esses bastidores da Rede Globo Noroeste Paulista. Só uma correção no Fernando aqui, na época não era nem afiliada, era Globo mesmo, depois virou a TV Progresso e tudo mais. Bom, agora a gente está aqui com o professor Augustinho Brandi também, que inclusive está na exposição, e o Bacariça. Vou passar para o Fernando aqui, falar desses dois grandes amigos dele, claro, meus também, mas muito mais do Fernando, falar dessas duas aqui lendas. A Bíblia, né? A lenda viva, a Bíblia, né? O homem, eu digo, o homem que redescobriu as nossas origens. Quando eu digo isso, não é, quando eu digo isso, é porque era muito falado,
falado. Era coisas assim, sabe, além do Pássaro Azul. Não, ele fez 2 livros, já está chegando o 3º, 2 livros que vieram resgatar mesmo através de documentos. Ele fez viagens a Jabuticabal, Araraquara, Rio de Janeiro, né, Tino? Em outras cidades, procurou documentação. Então o livro dele é verídico, tudo que está ali. Então, quando eu digo redescobriu, é por causa disso. Professor, fala um pouquinho então dessa exposição, o que o senhor viu aqui, que memórias trouxe para o senhor? Conta alguma coisa dessas fotos para quem ainda está vendo a gente em casa. Essa exposição veio em boa hora, porque faz muita falta um evento como esse, com milhares e milhares de fotos de todas as épocas, com personagens, com acontecimentos da cidade, e prima pela qualidade e pela quantidade de material. E nós estamos aqui com muito prazer, já vim aqui várias vezes prestigiar aí o nosso amigo Vila Nova. A cidade inteira deveria comparecer a esta exposição aqui. Muito bom. Quem quiser conferir aqui, está no prédio da antiga Peter Pão, foi uma outra padaria por um tempo, do lado do antigo Ligue Massas, do lado do Mercadão, em frente aqui, esse grande estacionamento das bicicletas. E eu queria que o Fernando falasse um pouquinho do Bacariça, que está aqui do meu lado, e que vai falar com a gente também. Fernando. Primeiro foi um meia esquerda habilidoso, jogava bonito, jogava fino, Nilton Bacariça. E o Nilton Bacariça, como morava aqui perto, mora ainda, tem a casa, né? Apesar que está um pouco no mato, né? Ele foi um dos primeiros frequentadores da nossa confraria quando a gente começou, então ele viu tudo, essas montagens, acompanhou ele, filhos, né, Nilton? Você lembra a nossa luta de fazer essas exposições? Foi muito importante todo esse início para contar uma história de São José do Rio Preto, tá certo? E eu fico até emocionado, e me emocionei mesmo, vendo foto do meu pai, junto com o Juscelino, junto com o Jango, e o prestígio que o Zé me deu de estar aqui também, você, Fernando. Isso é história de Rio Preto. O Zé Vila Nova tem essa essência de mostrar para todos que somos iguais, e Rio Preto é importante para essa nação. Professor Agostinho, o senhor tem toda a razão. Rio Preto tem que visitar essa exposição, valorizar quem foi Carfão, os fotógrafos aqui, né? É toda essa história. Eu fico agradecido pelo privilégio de estar com vocês, com você, Fernando, de estar podendo falar sobre isso aqui. É um privilégio realmente estarmos nessa exposição. Obrigado. E maravilha, até antes de falar, que bom que nós temos. O professor Agostinho Branco ficou escondido durante quase 2 anos por causa da Covid, nem a minha ele recebeu. Eu fui um dos primeiros que foi na casa dele, né, Tino, lá, mas assim, mas ele ficou 2 anos escondido por causa da Covid, um medo, e a gente mais com medo ainda de perdê-lo, né, porque ainda tem muita contribuição para dar. Aí está a história a essência. Legal. Obrigado, Bacariça, obrigado, professor. E já que a gente está falando... Obrigado, professor. Já que a gente está, lógico, sempre falando de história aqui, de personalidades de Rio Preto, o Fernando chegou a ver, por conta desse nosso trabalho, outro dia apareceu lá na Câmara Municipal um sujeito com um quadro gigante, um diploma de formatura de medicina do ex-prefeito Lotfi João Bacite, de 1928, eu acho, a formatura dele. Falei, meu Deus, mas onde você achou isso? Ah, não sei, eu estava na rua e peguei numa caçamba. Que situação, hein? Liguei para a família e o Alim Bacite foi lá buscar, se emocionou, chorou. Queria que o Fernando, sei que o Alim é amigo do Fernando, acho que estudaram junto até, né, Fernando? E também falasse um pouquinho do Lotfi. Doutor Lotfi, ainda bem que a gente recuperou aquelas latas da Cometa Filmes. Agora que a gente, do JC, que foi um hiato, né, que aquele período a gente já explicou várias vezes, que a Cometa não quis, o Dr. Lotfi não quis pagar a Cometa Filmes, então o Jaime, junto com a Mauri Júnior, fez um cinejornal aos moldes, pegou o mesmo coisa, Beti de cinegrafista, pegou o Maranhão, que narrava, e fez a mesma coisa, e
fez tudo gratuitamente no governo Lotfi. E por incrível que pareça, que passa aqui, as pessoas falam, nossa, foi isso, o Dr. Lotfi fez isso, o Dr. Lotfi fez isso, o Dr. Lotfi... Porque as obras dele foram gigantes. Basta ver, por exemplo, hoje, as pessoas não sabem, mas começou o Eldorado, a pista do Eldorado lá em cima, começou com o Lotfi. Começou lá, ele que fez o primeiro. O São João Batista, lá que era no fim de Rio Preto, não tinha nada, ele que fez, entendeu? Então o Dr. Lotfi tem uma história na cidade gigante. E o Alinzinho, né, que é sobrinho dele, né, claro, o Dr. Lotfi era a figura central, a família, né, Badi Bacite, Lotfi, eram figuras da cidade que eram, são história que a gente não pode contar a história da cidade sem falar neles. E o Alim sempre teve esse carinho com o tio, né? Apesar que ele era um homem rude, ele foi muito amigo do meu avô, o Dr. Lotfi também não era brincadeira, mas era um homem muito sério e a administração dele deixou história, né? Deixou muita história. Então, quando fala que chegou lá e pegou o quadro do tio avô, né? Tio dele, pegou o quadro do tio e se emocionou, eu tenho certeza que realmente eu faria o mesmo, se achasse uma coisa, sem dúvida. Maravilha, né? Vamos entregar de volta para a família, né? Sem dúvida. Legal, obrigado, Fernando. Vamos conferir então, é rapidinho, tem 2, 3 minutinhos aí. O senhor quer falar do Lotfi? Falar em Lotfi, na revista Rio Pretana, número 1, de 1939, tem a fotografia do casamento dele. Por coincidência, conversando com o filho dele, quando morava em Rio Preto, eu falei dessa foto e ele me pediu, então, uma cópia e ficou muito satisfeito. E ele não possuía esta foto. Foto do Demonte. Não, em São Paulo. São Paulo, ele casou-se em São Paulo. Porque as fotos da revista eram o Demonte que fazia, então foi publicado na revista. Ele casou-se em São Paulo. Sim. Maravilha, gente. Tá? Então, professor Agostinho Brandi, o Bacariza, obrigado. E nós vamos conferir, então, rapidinho esse depoimento do Alim, quando ele foi buscar o diploma do tio dele, ele falando ali quem foi Lotfi, a relação que ele tinha com ele, e a gente volta na sequência para o nosso último bloco de bate-papo com o pessoal que está aqui prestigiando a exposição do colega Zé Villanova. Vamos lá. Aí, ó, olha o que veio parar na minha mão. Dr. Lotfi João Bacite. Conhece? Esse é o homem. Esse aqui andava de fraque, cartola na Avenida Paulista. Ele exercia medicina na faculdade, no hospital lá na Avenida Paulista mesmo. Andava de fraque, cartola, galinha, era o cara, viu? Nessa época ser médico era importante. Ainda hoje é. Dá uma homenagem aos médicos, Dr. Lotfi João Bacite, grande médico, grande pessoa que fez um trabalho político muito legal aqui em Rio Preto e região. Muito obrigado, ele viu? O nome da prefeitura, né? Ele construiu, sabia? Ele foi eleito. E antes dele tomar posse, ele começou a construir com o dinheiro dele. Você acha que existe isso? Não existe mais. Ô Aline, onde podia estar isso? Porque foi uma pessoa que deixou aqui, não se identificou. Como ela vê o documento Rio Preto, o programa que eu faço com o Fernando Marques, ela achou que interessaria. Onde você imagina que poderia... A última vez que eu vi esse diploma foi na Galeria João Bacite, que ele tinha lá a clínica dele. E eu me lembro de ter visto lá. É o que eu posso te falar, até onde eu posso te falar isso. E ele era seu tio, ele era rio-pretense? Irmão do meu pai, exatamente. Meu avô veio para cá na virada do século, não passado, retrasado, né? Na virada de 1800 para 1900, ele chegou, a história dele é muito bonita, do João Bacite, que é o pai do Lotfi. Ele chegou em Santos, o nome dele era Abdallah. Os caras falaram, não, tá complicado, é João. João, que dia? Não sei que dia que eu nasci, é 15 de novembro. Então tá bom, é próximo e vai, entrava, era assim que eram as coisas. Subiu a pé para São Paulo, imagina a pé carregando uma linha. Aí ele tinha um parente lá que era chap, até hoje tem lá construtora, etc. E ele pegava tecidos com esse parente e vinha para Rio Preto. O trem era até Jabuticabal, de Jabuticabal para cá era uma trilha, demorava
3 meses para chegar até Rio Preto e voltar vendendo tecido. Aqui era o final do Brasil. Tinha uma trilha, que é a trilha do pessoal dos revolucionários, né? Que Rio Preto foi essa passagem. E ele vinha para cá, vendia tecidos no caminho. Era uma trilha pela descrição da minha tia Dibe. A minha tia Dibe, filha do João, era a irmã mais velha, né? Teve o Adibo, minha tia Dibe, tio Adibo, tio Lotfo, tio Badi e o meu pai, o Alim. Era uma trilha pequena, tinha índios aqui no Salto do Havaiandava e era perigoso, porque os caras eram canibais. E era revólver no braço, dando tiro em onça e vindo para cá. E aí aqui começou a desenvolver a região e na época as terras você tinha que tomar posse só, não eram nem vendidas, o Estado te dava as terras e ele começou e em 1929, na quebra da Bolsa, ele já era um grande plantador de café na cidade de Neves Paulista. O meu tio Badi contava essa história. Ele engatava segunda no carro dele e vinha de Neves Paulista pra cá em segunda. Mas foi uma pessoa, uma história de luta, que fez os filhos. Na verdade, meu tio Lotfo, ele era um cara mais durão. Era um cara... E ele, com a morte do tio Badi, ele pegou a herança política do Badi. Né? A herança política do Badi, tinha um grupo formado, o Badi tinha uma casa do outro lado ali do mercado. E o Badi era esse cara também, saía lá de Neves Paulista, que lá tinha a principal fazenda do meu avô. Eles saíam de Neves Paulista e vinha lotando o carro, e vinha e enchia o carro, e chegava aqui com 10 pessoas para almoçar. Minha tia falava, que é isso? Os caras entrando, bota suja na casa, era aquela coisa. Mas eram outros momentos. Então, meu tio Lotfo, ele entrou na política, ele era um médico, na verdade, um cara muito sério, muito direito. Me lembro dele, um cara muito bom médico, muito bom. E eu me lembro bem porque, cada história, eu cortei o pé uma vez, era um corte grande. Ele falou, olha, só tem 3 lugares aqui que está mais fundo, os outros lugares não precisa, aí a anestesia vai doer muito. Vou colocar isso aqui a frio. E deu 3 pontos no meu pé a frio, cara. Você acha que eu vou esquecer desse homem? Jamais. E a data da formatura é 1938. Isso. Era uma época que a Avenida Paulista realmente era a Avenida Paulista. Ele era um cara que viveu muito bem. O meu avô já tinha passado essa fase de 29, que ele também perdeu café pra caramba, botaram fogo, sei lá. E ele era um cara que vivia muito bem, ele tinha 10 cavalos de corrida no jockey lá de São Paulo, correndo. O Lotufão, era o apelido dele, Lotufo. Era um cara top de linha. E aí veio para Rio Preto exercer medicina. O Badi também se formou de medicina, mas o Badi nunca exerceu. O tio Badi nunca exerceu. E o Badi, por muito pouco, não foi prefeito aqui, né? Foi 2 vezes. Ele era presidente da Câmara, né? Exato. Aí, com a ausência do prefeito, ou do vice, alguma coisa, ele assumiu 2 vezes. Não na eleição como eleito, mas como eleito sim, né? Como presidente da Câmara, ele assumiu 2 vezes. Morreu cedo, morreu em 1960 com 40 anos. Inclusive é o nome do nosso plenário e tem até o busto dele. Esse busto não faz jus ao meu tio Badi. O da galeria João Bacite, aquele busto lá do meu avô João, é espetacular. Eu me emociono toda vez que vou lá. É espetacular, aquele busto. Esse daqui não é o tio Badi, sabe? Eu tenho algumas poucas imagens do tio Badi. O tio Badi falava rápido, o cara político, top, de linha. Ele e o Alberto Andalora, mano. Os dois eram super amigos. E aí subia no palanque, um falava mal do outro, e depois ia jantar junto na casa dele. Era uma história. Tem até aquela foto histórica, né? Acho que eles fizeram uma aposta e o Badi ganhou e o Alberto Andaló tá lá fazendo a barba do Badi. Aquela foto é maravilhosa. Se tiver depois uma cópia dela, eu vou aceitar.
né? Maravilha, espero que traga boas recordações aí para a família, e esse é o nosso papel, recebemos material, a gente já aconteceu o mesmo com o Arnaldo Mussi, recebemos um grande material da família Mussi, fotos de 1800 e tanto, não sei por que também deixaram aqui, falamos com o Mussi, ele veio buscar. Que legal, você vira referência, né, meu querido? Você vira referência. Muito obrigado, é um orgulho ser sobrinho do Dr. Lótico João Bacite, viu? Valeu a todos, um abraço. Valeu, obrigado, Alim. Legal, gente, estamos de volta, conferimos aí então esse depoimento do Alim Bacite sobre o seu tio Lótico. E nesse último bloco aqui, a gente volta com o Zé Villanova. Quero agradecer, parabenizar por essa exposição, inclusive eu estou ali, obrigado pela deferência. E deixar a tua palavra final aqui, faz um convite à população, Vila, vim conhecer essa maravilha aqui, pessoal que passa aqui pelo centro, é gratuito, né? Passa por aqui, vê as fotos, o Vila está aqui, certamente ele vai contar a história de cada fotografia, se você tiver tempo, você passa umas boas horas aqui ouvindo as histórias do Vila. Obrigado, viu? Eu quem deve agradecer pela presença de vocês, a divulgação desse meu intento para mostrar os amigos que eu tenho e a cidade em que eu vivo. Muito obrigado. Legal, Vila. Obrigado. Fernando, para a gente terminar. Eu estrategicamente parei aqui, porque... eu até falei, ele quis gravar aqui, eu falei, você quer que apareça teu pai meu aqui, pai né? Aqui, não, e ali estou eu, Villanova e minha mulher, Emília, estamos ali, ó. Quer dizer, estrategicamente, sem querer, né? Sem querer, querendo, como diz isso o aí filósofo é uma arte que o Vila Chaves. faz, que eu gosto muito. O Vila ele faz uma espécie de estilização da fotografia, troca roupa, troca coisa, eu acho muito bacana isso aí. Além dos haikai que ele faz também, que é muito interessante, os livros. História viva da nossa história, história do Carnaval de Rio Preto, né? Fez muita coisa, Vila. Tá aí, nos brindando aqui, que isso aqui que é uma maravilha, gente. Venham ver, acho que isso aqui devia ficar mais, acho que a prefeitura devia pagar uns 2, 3 meses de aluguel para ele, deixar aqui uns 3 meses, porque as pessoas têm que viver aqui, seus parentes estão aqui, estão as maiores personalidades da cidade, os times do América, do Rio Preto, está tudo aqui. Construção da biblioteca, tem tudo, tem desde da foto, quando eles ganharam o concurso, ele, o Toscano, né, o Pedrinho Almeida, tem aqui, até passo a passo a construção da biblioteca, desde a terraplanagem. E vamos falar, às vezes tem gente que não sabe, o Vila é um dos projetistas, né? Não sei se é arquiteto, acho que não tecnicamente, mas projetou a biblioteca, né, Vila? Você fez Belas Artes, né? Participei da equipe que projetou. Era o Hernani Vilela, o Pedro Henrique Alves de Almeida, Toscano, José Luiz Gonçalves, engenheiros e arquitetos. Você também, o estádio do Novo Horizontino, né? Estádio do Novo Horizontino já é construção sua, né? Você que é lá. Estado do Novo Horizontino, para quem não sabe, projeto de Zé Villanova. Bacana, inclusive a gente viu as fotos aí de como o projeto inicial da Praça Cívica, né, que teria ali outros prédios, inclusive uma universidade de arte, se eu não me engano, infelizmente virou um terminal urbano lá. Tem o meu diploma ali da Escola Nacional de Belas Artes. Infelizmente, sou o único vivo de Rio Preto que estudou nessa escola. Eu e o Tonico Mendes. Já foi, Tonico já, felizmente já. Muito bom, gente. E para encerrar esse... Você quer falar mais alguma coisa? Não. E para encerrar esse documento Rio Preto bem bacana, diferente, aqui num espaço aberto ao público, nós vamos ver um vídeo que o Fernando passou para a gente aí, do professor Romildo Santana, que certamente deve estar em alguma foto por aqui, que ele gravou durante a última exibição do filme A Paixão de Cristo no Cine São Paulo. Sim, a gente é uma lata. Quando a família Curti doou para mim todos os cartazes que hoje, você viu, 90% hoje da base do nosso museu são os cartazes que vieram lá do Cinemas Curti. E latas de filme, uma dessas lá estavam lá, A Paixão de Cristo, o filme. Aí na época eu falei, nossa, que maravilha, era o filme já recuperado, que foi colorizado, bacana, tudo, e tinha também a original. E aí eu conversando com o Romildo Santana no Mercadão, ele falou, rapaz, eu tenho um VHS que eu filmei, a última vez que passou, eu entrei dentro da cabine,
Então é um documento histórico. A última vez as pessoas se emocionando, entrando, mostrando o cinema como era dentro, mostrando a parte de cima e conversando com o projetista que estava emocionadíssimo de ser a última projeção do Cine São Paulo. Para quem não sabe, fica ali na rua Bernardino de Campos, esquina da rua Silva Jardim, que é o segundo prédio da cidade, né? O primeiro é o Caramuru, depois subiu aquela maravilha em 39, lindo de morrer, né? Eu gostaria de falar mais uma coisa. Tem um churrasco, a fotografia do churrasco que foi oferecido aos operários que cobriram o Cine São Paulo. Nossa, tem 39 isso. 39, porque 39 e 40 que quando inaugurou. O Pedrinho e o Vavá são idade infantil. Aliás, é um prédio para se pensar em tombamento na cidade, porque aquele prédio é maravilhoso. Olha só, isso... Aliás, vários prédios para se pensar em tombar aqui. Acho né? A Galeria Bacite também, uma coisa diferente. Os dois, ambos estão em estado lamentável. Bacana, mas isso é assunto para um outro programa. A gente termina então vendo a última exibição do filme A Última Paixão de Cristo no Cine São Paulo, o extinto Cine São Paulo. Essa última exibição filmada e os bastidores pelo professor Romildo Santana. A Vida e a Paixão de Cristo. A vida, não é A Última Paixão. A Vida e a Paixão, a vida e a Paixão de 1904. Olha só. Um dos primeiros filmes aí. Primeiro filme primeira filmagem francesa pela Pathé, primeira filmagem falando sobre a vida e a paixão de Cristo. Maravilha, então, gente, é isso aí. Lembrando que se você quiser participar com a gente, enviar sugestões, doar algum material ou emprestar para a gente digitalizar, tá embaixo os contatos. Tem o Fernando também, todo mundo sabe onde encontrar ele, no MIS ali, na Chácara Bom Jesus, né? Vila Bom Jesus, na rua Albuquerque Pessoa 189, o MIS Fernando Marques. Se não quiser, traz aqui na Câmara, eu passo para o Fernando. E é isso aí, gente. Um grande abraço e vem aqui conhecer enquanto tiver, né? Porque o prédio é do Vila, tá para alugar. Enquanto não alugar, tá aqui a exposição e certamente fica a sugestão, já que está tudo pronto, levar essa exposição, não sei, para as escolas, enfim, para outros locais aqui de Rio Preto, levar essa maravilha que está aqui. Obrigado, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Para a realização da obra divinamente maravilhosa da redenção do gênero humano. De cântaro ao ombro, voltava Nossa Senhora para o ambiente tranquilo de sua humilde casa. Dispunha-se a dar começo a outros trabalhos domésticos, quando inesperadamente lhe aparece o arcanjo Gabriel, que assim lhe fala. Jesus olhou para sua mãe e, indicando com o olhar a João, disse: Mãe, eis aí teu filho. E foi, dirigindo-se a João: Esta é tua mãe. É. A primeira vez que eu passei lá. Como é que ela tá? Tá boa. De que ano ela é, mais ou menos? Mas, eu já trabalhei no cinema anteriormente. Ela deve ter uns 40 anos pra lá, viu? A celuloide é diferente de outros, né? A celuloide desse filme é diferente. Essa é aquela que pega fogo? Isso. Esse vacilar. Aqui se deixar o fogo aberto, o carvão derrete. Por isso que fica meio escurinho o filme? Pode ver, ó. Aqui o pessoal, os personagens tremem.
muito antigo, né? Sei. Aí eu passei isso aqui em 75, 76, 77, eu passei. Essa mesma cópia? Aqui no Kurt? Porque essa cópia aqui é do Kurt, né? O senhor gosta desse tipo de filme? Hã? Bom. O senhor vem sempre? Todo ano. Todo ano? E a senhora? Também. É, todo ano? Não. Faz muito... Agora faz tempo que não vem, uns 30 anos que eu não venho. Mas a senhora gosta? Eu gosto. E o senhor? Todo ano eu assisto. O senhor traz a família? Eu trago. Sempre, hoje não vi a menina que ela foi na posição, né? Ah, ela sei. desfila de anjo, mas hoje eu trouxe a moleque. Ela desfila de anjo? E o senhor gosta? O senhor sempre vem? Todo ano eu assisto. Que joia. Obrigado. Tchau, bem. Tchau. Você gostou do filme? Gostei, dormi um pouco, mas eu... Dormiu? Olha lá, você vai aparecer na televisão depois. Então tchau. Tá, tchau.